Gente, bom dia novamente. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pela paciência e companheirismo de estarem todos aqui até o final deste último dia, na última apresentação das sessões. Muito obrigada. Os nossos colegas... Já está valendo o tempo, né? Tá bom. Os nossos colegas, eles falaram sobre questões teóricas, apresentaram vieses de pesquisa, etc. e tal. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou simplesmente trazer uma síntese do que foi o primeiro leitorado na Universidade de Birmingham. Tá? Em 2023, no terceiro Conecta Leitores, que aconteceu na sede da CPLP, em Lisboa, falou-se muito, e hoje também falou-se muito, nesse Conecta, falou-se muito dos 70 anos de atividades do leitorado, etc. e tal. E, naquela ocasião, pela celebração, nós tivemos uma edição especial da newsletter que contou com a fala, a entrevista da nossa querida Lilian Pinho, que chegou a tempo de me ouvir fazendo essa rasgação de seda. E eu vou citar as palavras que estavam lá, porque eu achei muito interessante. Na newsletter, a Lilian cita o professor Nelson Viana, da UFSCar, ao dizer que os leitores contam o Brasil. E ela seguia dizendo que os leitores brasileiros levam o Brasil para os meios acadêmicos mais influentes do mundo, reverberando a nossa cultura em meio a um público formador de opinião no exterior. Ainda que a atuação de cada leitor tenha caráter temporário e, por meio dessa atuação, que se vem construindo há décadas, essa iniciativa é um dos pilares da difusão da língua portuguesa do Brasil, ao lado da rede de unidades do Instituto Guimarães Rosa. Também nas apresentações dela, coincidentemente, ela apresentou a Inglaterra como o segundo lugar onde mais se teve leitorados até hoje, depois somente da França. Dos leitorados que eu tenho ciência lá, eu sei de pelo menos 4, um foi em Manchester e outros 3 em Londres. Na Universidade de Birmingham foi o primeiro e começou a partir de 2020, e quando eu terminar, espero que temporariamente, não teremos mais nenhum leitorado no Reino Unido. Tá? Então, o que eu pretendo aqui, como eu disse, é apresentar de forma sintética, eu juro, que apesar de muitos slides vai ser curto, como o leitorado contou o Brasil em suas múltiplas cores, narrativas, faces e contextos distintos, trazendo à reflexão o ser leitor e o estar leitor, do to be or not to be, já que o programa tem esse caráter polissêmico e se manifesta na variedade de instituições e postos em que os leitores se encontram, além de ser moldado igualmente pelas características únicas de cada indivíduo. E fazendo uma reflexão de quanto a trajetória de uma vida pode mudar em poucos anos, a título de curiosidade, eu vou trazer aqui um conto sobre príncipes e princesas e uma rainha, e uma breve cronologia. Então, desde que eu cheguei na Inglaterra, o príncipe Philip se foi, celebrou-se o jubileu da rainha com 70 anos de reinado, foi o reinado mais longo que tivemos lá. Depois ela também se foi. Tivemos uma briga de irmãos e o príncipe simplesmente abandonou a realeza. Tivemos um escândalo dentro da realeza com acusações e, enfim, culpado. E tivemos, finalmente, a coroação do agora rei Charles. Mas eu acho que é até difícil. A gente sempre fala terra da rainha, terra da rainha. Vai ser difícil a gente mudar para a terra do rei agora, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar no reinado. Quanto à cronologia da minha prática, eu vou trazer para vocês assim uma série de eventos que a gente foi fazendo e que a Priscila já adiantou, e vários outros colegas disseram também. A gente se prepara para algo e se depara com um outro algo, né? Então, quando eu comecei o leitorado, eu já falei aqui na reunião, excepcionalmente eu comecei do Brasil. Por causa da pandemia, a universidade pediu ao Itamaraty e eu comecei de lá 6 meses. Quando eu cheguei,
já 6 meses depois, eu ainda estava em meio à pandemia, mas eu achava que eu ia trabalhar. A gente apresenta um projeto à CAPES, a gente é aprovado, selecionado, e a gente acha que vai implementar aquele projeto, né? E quando a gente chega, surpresa, a caixinha de Pandora. Então, o que eu vou falar para vocês? Que no Conecta 2, em Barcelona, eu apresentei uma parte de uma aula que eu trazia e que eu trabalhava na graduação, porque a gente pensa, vou trabalhar na graduação. No Conecta 3, eu trouxe para vocês o desafio que foi de recriar, porque eu tinha, entre as coisas que eu não esperava fazer, eu tive que criar o curso de línguas no Centro de Línguas, o curso de língua portuguesa no Centro de Línguas, porque não existia. E eu criei todo o curso do zero. 1 ano depois, todo o Centro de Línguas passou por uma reestruturação e eles implementaram a tecnologia digital para o aprendizado. E o português foi o piloto, ou seja, vamos testar com a língua portuguesa, e vai a Gisele refazer tudo de novo. E aí, o que eu não esperava, mas foi muito bom, foi ter a atuação no mestrado. Eles têm o Departamento de Estudos da Tradução, que é a minha área de pós-graduação, e eu consegui participar fazendo tutoria e supervisionando os alunos de mestrado que decidiam fazer tradução em português. E, além disso, eu também recebi, esse ano, uma estudante uma pesquisadora, né, de doutorado da UFSC, que veio fazer um doutorado sanduíche com a Universidade de Birmingham, que a gente tem a parceria. Então, não é só assim, eu fiz. É tudo o que a gente vai fazendo e que a gente não esperava fazer, ainda que seja algo positivo, como a Priscila falou, é um crescimento, né? Então, que outras coisas eu fiz? Iniciativas e práticas para além da sala de aula. Logo assim que eu cheguei, ainda na modalidade online, organizamos uma conferência online. Me pegou de surpresa. Depois disso, também organizamos, ainda online, uma série de lives em parceria com a UAB, que é a Universidade de Birmingham, e a UFSC, uma série de estudos interdisciplinares entre professores de lá e de cá. Criamos o Portuguese Language in Cinema, com sessões de cinema, e eu não coloquei português brasileiro para poder apresentar filmes de outras variantes da língua portuguesa também. Fizemos o clube de conversação para que os alunos tivessem uma oportunidade de imersão e compartilhar experiências com outros coleguinhas. Tivemos a participação de alguns alunos cantando voz e violão, foi o que nós chamamos, e foi uma experiência muito legal. Colaborei com a instituição da Sociedade de Língua Portuguesa no Guild of Students, que seria o Grêmio Estudantil, porque ainda não existia. Além, claro, de todas as celebrações anuais do Dia Internacional da Língua Portuguesa. E o que me pegou de surpresa esse ano foi que eu tive que elaborar, eu me ofereci, né, para elaborar um curso de etiqueta dos negócios para a delegação da universidade que ia para o Brasil. Então, o curso foi preparado para os bambambãs da universidade, e não para os alunos. Tá? Continuando. E, fora isso, a gente segue fazendo atividades extracurriculares, ações colaborativas. No Conecta 2, eu participei da comissão acadêmica. No Conecta 3, eu estava lá. No Conecta 4, comissão organizadora e comissão acadêmica. E o meu trabalho só vai começar a partir de agora, apesar de já ter contado com a submissão dos resumos e os pareceres emitidos pelos colegas professores. Fizemos, e essa gente, né, não divulgou tanto assim, eu, Priscila e André, nós lançamos um livro. Depois desse livro, participamos, vários colegas aqui, do Glossário de Literatura. Participei também como revisora do livro que a Ana Flávia lançou com a ex-leitora Nayara, também dos Estados Unidos, A Cara do Brasil. E, mais recentemente, saindo do forninho, já estou dando aqui um spoiler, organizei esse livro do modernismo brasileiro, que era a intenção de que fosse lançado pela celebração da semana de 22. Mas imprevistos acontecem e demorou. Paralelamente a tudo isso, a gente faz a progressão profissional e acadêmica. Então, eu participei do curso de Português Pluricêntrico para a professora Edileise, muito obrigada, né, professora. Um curso de Música e Material Didático pelo professor José de Manchester. A gente participa de congressos internacionais, a gente publica artigos, e, no meu caso, como eu faço parte também
é um acordo desse Birmingham Brasil Forum, eles agora criaram a University of Birmingham Brasil Institute. Então, existe uma parte da universidade que lida com a internacionalização institucional, e eu também atuo lá. Então, o que eu posso dizer é que a universidade me acolheu muito bem, eu não tive problemas institucionais, não tive problemas graves com o posto, eu tive experiências positivas, ou sou eu sendo muito poliana. E uma das coisas muito legais foi que o departamento é pequeno, somos eu e mais 2 colegas, a da esquerda, Emanuele, é a coordenadora brasileira, a da direita, Inês, portuguesa, nós nos damos muito bem, e a gente participa da cerimônia de graduação, se a gente quiser, claro. E é um momento ímpar. Eu queria ter trazido um vídeo, mas não dava, porque antes dos alunos receberem os diplomas, os professores que participaram da trajetória deles entram, vocês não têm noção assim do lugar da celebração, com música de orquestra cantando e todo mundo aplaudindo os professores. E você fica com aquela sensação, eu fiz parte disso. Né? E tem esse reconhecimento por parte deles. Então, o que eu queria dizer para vocês era isso. Quem conta um conto, aumenta o ponto. Então, eu queria dizer como eu contei o Brasil, nos seus múltiplos e distintos contextos, durante o período em que o ser leitor e o estar leitor se confluíam nesse caráter polissêmico. Eu espero que eu tenha deixado alguns bons pontos positivos lá e espero também que a burocracia da política migratória permita que novos leitores possam dar continuidade a esse projeto. Obrigada. Tararabi.